Olá, tudo bem com você? Professor Maurício Pocopetti, dando continuidade aqui, então, nesse tema que a gente está falando, que fala sobre o CPC zero. Falamos aí sobre as qualidades, os aspectos qualitativos de melhoria, fundamentais, alguns conceitos. E agora a gente vai entrar num tema que é a questão dos elementos das demonstrações contábeis, tá? Então, esse tópico, esse capítulo, vamos falar assim, ele é muito importante, porque aqui a gente vai ter os conceitos efetivos de ativo, passivo, patrimônio líquido, resultado. Nesta aula especificamente, nós vamos falar somente sobre ativo, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês um quadro, esse quadro evidentemente é do próprio CPC, que ele tem ali os conceitos, mas detalhar mesmo nesta aula somente o ativo, tá bom? Então vamos lá, pessoal, olha só. Então, os elementos patrimoniais, né? Os itens que compõem aí os elementos patrimoniais. Então, eles estão compostos do seguinte, ó, os elementos das demonstrações contábeis, então, pensando em termos de estrutura conceitual, de CPC zero, nós estamos falando de ativo, passivo, PL, né? Ó, que se refere à posição financeira da entidade, da empresa, e receitas e despesas, tá? Que aqui ele está atrelado a desempenho financeiro. A melhor, eu vou colocar aqui, ó, só desempenho, porque quando você olha a DRE e tal, eles estão chamando de desempenho econômico, tá? Mas ativo, passivo e patrimônio líquido, desempenho financeiro, digamos assim, e faz todo sentido, né? Porque se você pegar o fluxo de caixa, basicamente você tem a variação entre essas contas, e você tem o desempenho, então, de forma geral, que representa as variações de ativo e passivo, mas a gente vai detalhar isso para vocês logo na sequência. Então vamos ver primeiro o que é ativo. Olha só. Bom, esse quadro aqui, ó, pode ver que ele tem aqui as definições, o que é ativo, passivo, PL, receita e despesa, tá? E outras alterações que existem aí. Nesse momento nós vamos trabalhar exclusivamente aqui com ativo, mas veja aqui um detalhe importante, ó. Aqui, né, o item discutido aqui nesse capítulo 1, então ele fala de recurso econômico, depois ele fala de reivindicação, tá certo? Reivindicação, que aí ele pega passivo e patrimônio líquido, e ele fala aqui de alterações nos recursos econômicos e reivindicações, e outras alterações em recursos. Então aqui você tem o conceito de ativo, tá? Aqui você tem a definição, né? Ativo, passivo, PL, receitas e despesas. E aqui você tem outras alterações, ó, contribuições de detentores de direito sobre o patrimônio líquido e distribuição a eles, e troca de ativos ou passivos que não resultem em aumento ou redução no patrimônio líquido. Muito bem, eu não vou detalhar esse quadro para vocês agora, justamente porque nós vamos, ao longo das próximas aulas, destrinchar, né, fazer uma análise específica aí de cada um desses itens, tá bom? Então, primeiro nós vamos falar do ativo, tá? A gente sempre teve, pelo menos desde a época que eu estudei, pessoal, contabilidade, né? Fiz o técnico lá atrás e acabei nem concluindo porque no meio do técnico eu entrei na faculdade. Aí a gente sempre aprendeu o que é um ativo, são bens e direitos, né? Depois passivos, são obrigações, patrimônio líquido, obrigação da empresa com sócios. Bom, esses conceitos eles não são mais exatamente dessa maneira, tá? Então ele teve uma revisão. Vamos falar assim, quando saiu esse CPC 0, depois na revisão 1, ele teve um detalhamento um pouco mais, e agora nessa revisão 2, ele tem uma nova visão, tá? Uma nova visão. Vamos entender isso que eu estou falando, especificamente falando de ativo agora, ok? Então nós temos aqui o seguinte, o que é o ativo? Bom, veja que aqui o ativo nós temos alguns itens. Então, ó, ativo é um recurso econômico presente, controlado pela entidade, como resultado de eventos passados. Então, esse aqui é o conceito de ativo, pessoal, tá? Então, vê que ativo é um recurso econômico, tá? Ele é presente e ele é controlado pela entidade, como resultado de eventos passados. Então, veja que ele tem algumas palavras que são bem importantes para a gente poder fixar e entender o que é ativo. Então, não dá para falar mais que ativos são bens e direitos, porque você pode reparar que aqui na definição de ativo nem tem mais a questão de bens, né? Ele só fala que é um recurso econômico. Então vamos entender, vamos detalhar um pouquinho mais isso daí. Bom,
A primeira coisa, ó, quando ele fala aqui de recurso econômico, então ele detalha aqui embaixo o que é. Vou apagar esses itens aqui, vamos deixar, nós vamos ver cada um desses itens, tá? Mas primeiro vamos falar de recurso econômico. Ó, aqui ele tem o detalhamento. Ó, recurso econômico é um direito que tem o potencial de produzir benefícios econômicos, tá? Então, primeira coisa, se você tem um ativo, esse ativo, a gente não fala mais bens e direitos, fala que é um recurso econômico. E assim, ele tem potencial de gerar benefício econômico futuro, tá? Se você tem qualquer item que você entenda como ativo, mas que ele não tem a capacidade de gerar benefício econômico futuro, tá? Ou gerar benefício econômico, vamos falar futuro. Essa palavra futuro é importante, tá? E você vai entender por quê. Você não tem um ativo. Então, se você pega um determinado bem que você ali, naquele bem, ele gera benefício para você, mas o consumo dele é imediato, ou seja, o benefício é imediato, é naquela hora que você utiliza, consequentemente, você não tem benefício futuro. Vou dar um exemplo bem prático para vocês. Ó, tenho aqui na minha mão um copo de água, tá? Este copo de água aqui, ele vai gerar um benefício para mim, que vai acontecer agora. Certo? Bom, eu não bebi a água toda, bebi uma parte da água. Vamos supor que eu bebesse esse copo de água inteiro e vamos supor, porque aqui na minha mão eu tenho um recurso, tá certo? Eu tenho um recurso. Agora, e se eu consumir esse recurso de uma única vez? O benefício que esse recurso vai gerar, ele gerou agora matando a minha sede ou ele vai gerar esse benefício no futuro? Percebe? Essa é a diferença. Então, às vezes você tem um determinado ativo, que ele é um bem, na verdade, ele é um recurso, mas ele gera o benefício naquele momento. Então, ele não tem o potencial de gerar benefícios futuros, tá? Por isso que ele é considerado e classificado como despesa. É isso que diferencia determinados itens que nós classificamos como despesa e determinados itens que eles são classificados como ativo, que é justamente, pessoal, essa capacidade, a palavra que ele usa aqui, ó, este potencial de produzir benefícios econômicos, tá? E aí pensando em futuro. Bom, ele fala assim, então essa seção, né, esse item aqui que fala de ativo, ele vai discutir três coisas. O que é direito, o que é potencial de produzir benefícios econômicos e o que é ter controle, pessoal. Então, ó, ele fala aqui, ó, então controle, a palavra tá aqui, tá? A questão do potencial, né? Tá aqui quando ele fala recurso econômico. E depois ele fala controle, tá? Então, controle, o direito, tá? Então, o direito tá aqui, ó. Então, ele fala o que é direito, né? Vai falar um recurso econômico, vai falar direito, automaticamente o potencial e vai falar o controle. Então, tem uma coisa importante que é essa palavra presente aqui, ó, tá? Presente, resultado de eventos passados. Então, isso aqui vale a pena explicar. Porque os outros itens eles estarão detalhados no slide. O que é uma obrigação ou um recurso presente que ele fala aqui como resultado de eventos passados? Então é presente porque no momento do fechamento do balanço, ali naquela data, aquele item, aquele recurso econômico, ele existe, tá? Não adianta eu pensar num item que eu terei daqui uma semana, eu tenho lá. Eu tenho uma venda que vai acontecer daqui uma semana. Bom, então se vai acontecer daqui uma semana, então eu tenho ali um dinheiro, tenho contas a receber. Veja, a venda já ocorreu? O seu ativo já aumentou? Você já tem esse recurso econômico? Ainda não, porque a venda não ocorreu. Percebe? Então, quando você pensa num ativo, o ativo ele tem que ser presente. E se ele é presente, é porque ele ocorreu no passado, tá? E aí, passado, pessoal, a gente pode pensar num lapso temporal de alguns minutos, segundos, dias, meses, anos, enfim. Ele ocorreu no passado e ele é presente. Ele ainda existe, ele ainda está ali na sua demonstração contábil na data do seu balanço. Então esse é esse conceito, né? Digamos, o entendimento do que ele quer dizer aqui como presente, tá? Vou até apagar tudo aqui para a gente visualizar melhor. Quando ele fala aqui presente e proveniente de eventos passados, ou seja, você está falando de algo que existe hoje, mas que ocorreu no passado, tá? Então esse ocorreu no passado é porque no fechamento do balanço aquilo já existia. E se já existia é porque ocorreu no passado, tá bom? Então esse é o primeiro item. Vamos lá. No próximo ponto aqui, então, ó, ele vai discutir o que é direito,
tá? Ó, direito tem o potencial de produzir benefícios econômicos, tá? Desculpa, ó, direitos que têm o potencial de produzir benefícios econômicos assumem muitas formas, incluindo, ó, pode ver que ele vai dar dois itens, ó, item A e item B. Aqui é muito importante esse item, vocês vão entender o que eu estou falando, é bem importante esse item aqui. Ele fala, ó, voltando aqui no slide, item A, ó. Então, direitos que correspondem à obrigação de outra parte. Então, pode ver, você tem o direito de um lado e uma obrigação do outro lado. E aí, automaticamente, direitos de receber caixa, contas a receber, um empréstimo que você fez para algum terceiro, para uma empresa coligada, controlada, para um funcionário, um adiantamento. Né? Ó, direitos a receber de produtos e serviços provenientes das suas vendas, então aquilo que você vendeu, o serviço que você prestou, automaticamente você tem direito de receber, tá? Porque lembre-se que você cria um direito aqui, mas a outra parte, a contraparte, cria uma obrigação, tá? Depois, ó, direitos de trocar recursos econômicos com outra parte em condições favoráveis. Esses direitos incluem, por exemplo, contrato a termo para comprar recurso econômico em condições que são atualmente favoráveis ou a opção de comprar um recurso econômico. Ou seja, você faz um contrato futuro, um contrato a termo, nos quais você vai se beneficiar. Então, você vai ter direito sobre alguma coisa que vai ocorrer no futuro, tá? Então, o contrato existe hoje, o acordo existe hoje, o benefício pode ocorrer no futuro, o que é normal, né? A transformação, a realização em dinheiro, mas você já tem aqui, então, um ativo, tá? Depois, ó, direito de beneficiar-se de obrigação de outra parte para transferir um recurso econômico se ocorrer evento futuro incerto especificado, tá? Ou seja, veja que nós estamos falando aqui de você receber recursos, de você ter ali um benefício no futuro. Perceba que este item, vou voltar aqui no slide, vai falar direitos que correspondem à obrigação de outra parte. Então, pessoal, o seu contas a receber de forma geral, aquilo que você tem a receber de recursos, é uma obrigação. Agora vejam o segundo ponto aqui que a gente fala do ativo. Porque veja que aqui a gente não fala mais bens e direitos, a gente fala ativo é um recurso econômico, tá? Que tem o potencial de gerar benefício econômico futuro, né? Que ele é presente proveniente do passado. Então veja aqui, a primeira parte ele fala de um direito, e esse direito que tem potencial é, digamos, a obrigação de uma outra parte de você receber recursos. Agora, vamos ver o outro item, o item B. Olha só, direitos que não correspondem à obrigação de outra parte. Ó, direitos sobre bens corpóreos, tais como imobilizado ou estoques. Exemplos desses direitos são direitos de utilizar o bem corpóreo ou direito de beneficiar-se de seu valor residual do objeto arrendado, direito de utilizar a propriedade intelectual. Então perceba que a gente não fala mais que um ativo é um bem ou direito. Você pode reparar que aqui ele está falando que o ativo, ele é o quê? Ele é um direito de receber alguma coisa de uma contraparte ou item B, direitos que não correspondem à obrigação de outra parte. Mas ele fala, ó, direitos sobre os bens corpóreos. É como se eu falasse assim para você. Você não tem o ativo em tese não é seu. Você tem os direitos sobre os benefícios que esse ativo gera. Então, por exemplo, uma máquina, um equipamento. Claro, pessoal, isso é só uma questão conceitual, tá? Na prática é assim. Você vai entender o porquê. Quando você tem um ativo, ele pode ser seu, você pode ter a posse e a propriedade e se beneficiar dos benefícios que ele gera, tá? Agora, tem determinados casos que você só tem a posse, você não tem a propriedade formal. Lembra que nós falamos sobre essência sobre a forma? Então, você não tem a posse, você tem a posse, mas não tem a propriedade formal. Mas na essência ele é seu e na essência ele gera recursos para você. Então, nesses casos, ele já é considerado um ativo. Então, por isso que a gente utiliza a expressão na qual você tem os bens e direitos. Só que a gente não usa mais bens, a gente fala um recurso econômico, porque na essência você tem o direito sobre os recursos, sobre os benefícios que esse ativo, que essa máquina, esse equipamento vai gerar para você. É isso que nós temos. Então, quando a gente olha aqui a questão do ativo, vamos voltar no conceito. Ó, é um recurso econômico. Opa, desculpa, estou adiantando aqui. Aqui, ó. Ativo é um recurso econômico presente, controlado pela entidade como resultado de eventos passados. Ele fala que recurso econômico é um direito
e um direito de receber alguma coisa de alguém ou o direito de me beneficiar, de receber os benefícios sobre determinada máquina, determinado equipamento, determinado ativo. Vamos falar assim, eu vou usar uma expressão aqui, né? Vamos falar assim, um ativo corpóreo, fixo, que você tem ali na sua empresa. Uma máquina, um equipamento, um imóvel. Não estou falando da classificação contábil, tá? Estou dizendo que ele existe fisicamente, ele está lá com você, você utiliza e ele gera benefício. Então a gente não usa mais a expressão bens e direitos. A gente usa a expressão recurso econômico presente, porque ele existe naquele momento, ele é controlado pela entidade proveniente de eventos passados. Tá? Então esse é o conceito de ativo. Nós vamos detalhar um pouquinho mais no próximo vídeo, na próxima aula. Nós vamos detalhar aí os outros tópicos, né? Que a gente fala de direito, enfim, que a gente vai falar da questão do controle. Vamos entender isso melhor na próxima aula. Tá bom, pessoal? Nos vemos na próxima aula. Fica com Deus. Até lá. Tchau, tchau.